Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. A sintonia da cidadania. Agora na Rádio Câmara, painel eletrônico. Muito bom dia, pontualmente 8 horas da manhã, hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Estamos chegando com mais uma edição do painel eletrônico, seu jornal que traz as informações sobre a Câmara dos Deputados, os debates e votações aqui dos parlamentares. Nós estamos na Rádio Câmara, em Brasília, 96.9 FM, e na Rede Legislativa de Rádio, que é composta por 19 emissoras em diversos estados do país. Somos também transmitidos por rádios parceiras, conosco agora aqui no painel eletrônico e em outros momentos da programação da Rádio Câmara. E estamos também na página da Rádio Câmara e da Câmara dos Deputados no YouTube, no endereço câmara.leg.br/YouTube. Você tem imagens, então, desta transmissão ao vivo e pode fazer o seu comentário sobre os temas que debatemos aqui no painel eletrônico. Muito bom dia, muito obrigado a você por estar conosco aqui no painel eletrônico nesta segunda-feira, então, dia 7 de agosto de 2023. Eu sou Márcio Aquilissardi e vamos começar o nosso programa. O repórter Cláudio Ferreira entrevistou na última semana o engenheiro Carlos Neiva, que representa a Câmara dos Deputados e a Rádio e a TV Câmara no grupo de trabalho. Ele representa, na verdade, a Associação Brasileira das Emissoras de Televisão e Rádio Legislativa, a Astral, a partir de seu mandato na TV e Rádio Câmara, no grupo de trabalho que discute a implantação da tecnologia 3G para a televisão. E então o repórter Cláudio Ferreira entrevistou o Carlos Neiva e vai nos trazer mais informações sobre o que é essa nova tecnologia. Vamos ouvir. Um grupo de trabalho foi formado para viabilizar a implantação de uma nova tecnologia de TV digital, a chamada TV 3.0. A promessa é um casamento definitivo entre radiodifusão e internet. Quem vai explicar um pouco mais sobre essa novidade é o Carlos Neiva, nosso colega aqui da Câmara, e que é o representante da Astral, Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativas, nesse grupo de trabalho. Carlos, obrigado pela sua vinda aqui à Rádio Câmara. Eu gostaria de começar perguntando o que é essa TV.0, que benefícios, que mudanças essa tecnologia pode trazer na vida do cidadão, do consumidor em geral. Obrigado, Cláudio. Obrigado à Rádio Câmara. É um prazer estar aqui. E a TV 3.0 é uma grande evolução. Uma evolução primeiramente tecnológica, que vai permitir, em primeiro lugar, maior qualidade de imagens, qualidade de som. A imagem, por exemplo, que o padrão atual de transmissão de televisão aberta, gratuita, que é a radiodifusão, permite uma qualidade Full HD, né? Agora nós estaremos passando para uma qualidade 4K, TV 4K Ultra High Definition, né? Ultra HD. E o áudio, por exemplo, vai ser um áudio imersivo, um som como de um cinema, né? Tem uma série de vantagens na taxa de transmissão, que vai permitir, por exemplo, além do 4K, poderiam colocar mais canais multiplexados ali para canais públicos, por exemplo. A rede legislativa, né, de rádio e televisão, que é um projeto aqui da Câmara dos Deputados, ela transmite 4 sinais simultaneamente. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Câmara Municipal e as Assembleias Legislativas. Com essa nova TV 3.0, por exemplo, a taxa será muito superior, o que permitirá novas possibilidades aí nessas transmissões, né? Além disso, além dessa maior qualidade, eu diria que há uma personificação das transmissões, do conteúdo que pode ser levado aí para o telespectador. Por que uma personificação? Porque haverá uma junção entre essa tecnologia de transmissão via aberta no ar com a internet. Juntando a internet para dentro da televisão, hoje nós temos as Smart TVs, né? Boa parte dos aparelhos que são vendidos no Brasil hoje são Smart TVs. E essa conectividade com a internet, nesse novo padrão de TV 3.0, vai permitir que esse conteúdo seja personificado, tá? Essa é uma das grandes
vantagens e grande expectativa que nós temos, eu digo todo o mercado, né, a respeito da evolução da TV 3.0. Carlos, e como é que vai ser o trabalho desse grupo de trabalho? Que decisões precisam ser tomadas até o final de 2024 em relação à implementação da TV 3.0? O grupo de trabalho ele se iniciou no dia 27 de julho. É um grupo que tem até o final de dezembro para, primeiramente, fazer estudos técnicos a respeito de qual padrão vai ser adotado. Há algumas tecnologias disponíveis hoje no mundo. E assim como foi feito na primeira transição entre o sistema analógico e sistema digital de televisão, que nós acabamos adotando após uma série de testes, após um grupo de estudos, acabamos adotando o padrão nipo brasileiro, um padrão japonês melhorado para o padrão brasileiro. E agora, dessa vez, nós temos algumas possibilidades que estão sendo estudadas e tudo indica que também podemos ter melhores aí do padrão que nós adotaremos aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto é um estudo técnico bem exaustivo, digamos assim. E, em segundo lugar, há também um grupo de trabalho ali envolvendo a questão de regulamentação, porque toda uma nova regulamentação vai precisar ser feita para essa transmissão, né, da TV 3.0. E eu diria, em terceiro ponto, é um grupo de transição, de como implantar esse sistema de TV 3.0 no Brasil, substituindo o atual. Porque essa transição é complicada porque vai ter um momento que vão ficar os dois sistemas, né? Não pode acabar um e começar o outro imediatamente, tem que ter um período aí de adaptação, né? Exatamente, esse período de adaptação, né, de transmissão simultânea é o mais difícil, mais complicado, né, e isso envolve inclusive estudos sobre os canais que estão disponíveis, porque se você pega uma cidade como aqui em Brasília, nós temos do canal 2 até o 51 de televisão, não mais que isso. Então é um espectro limitado. E quando nós vamos, então, colocar um novo sistema simultâneo, há ali uma dificuldade em qual canal vai ser utilizado, né? Tem uma série de questões técnicas envolvidas que, inclusive, vão demandar bastante da Anatel para que a gente consiga fazer essa transição. Agora, eu vi muita coisa em relação à parte econômica, a possibilidade de quem está assistindo a TV 3.0 poder fazer compras, poder ter uma questão de e-commerce, né? Mas para as TVs e rádios públicas, para as emissoras públicas, quais são as principais vantagens? Como é que você vê o progresso dessas emissoras públicas com a adoção da TV 3.0? Essa é uma excelente pergunta, porque a questão é que o que a tecnologia vai nos permitir fazer, né? Com essa junção entre a transmissão aberta com a internet, tudo que é possível se fazer na internet, né, começa a entrar ali na televisão. Por exemplo, a televisão vai ser baseada por meio de aplicativos. Não vão ser mais canais que nós vamos zapear ali e trocar, né, entre os canais. Vão ser uma troca entre aplicativos. Então, o canal aqui da TV Câmara, por exemplo, vai ter o aplicativo TV Câmara, o aplicativo TV Senado. E dentro desse aplicativo você pode colocar uma infinidade de conteúdos e conteúdos personalizados. Assim como nas comerciais que eles já planejam, e obviamente vai ter um ganho comercial, né, com esse canal de retorno, com informações de quem está ouvindo, e você pode modificar o conteúdo. A mesma coisa do lado público, né? Nós podemos utilizar de uma maneira muito mais inteligente, muito mais personalizada para o telespectador. Esse é um dos pontos. Há outros pontos, por exemplo, com políticas públicas podendo ser implementadas. A televisão pode ter ali um aplicativo, por exemplo, de educação. E aí transmitir conteúdos de educação para aquela região, né? Personalizado também. E de uma maneira muito mais simples do que se tem hoje. Porque hoje as televisões,
Posso citar, tem aplicativo do Netflix, do YouTube, esses aplicativos que vêm padrão já de fábrica, né, nos televisores. Mas há uma dificuldade muito grande de nós criarmos aplicativos para colocar nesses televisores com finalidades tanto de comunicação pública, né, da TV Câmara, com a Rádio Câmara, Rádio Senado, ou outros aplicativos de finalidades de implementação de políticas públicas como educação, saúde, pesquisas, posso citar pesquisa do IBGE, por exemplo, poderia ser feito através da TV 3.0 de uma maneira muito mais simples do que se tem hoje. Então, isso eu visualizo como sendo uma grande vantagem e uma boa perspectiva de avanço, tanto na parte de implementação de políticas públicas, como na questão da comunicação pública como um todo. Carlos, eu vou puxar agora a brasa para a nossa sardinha aqui. A gente está falando muito de TV, mas e para a rádio, para as emissoras de rádio, para uma emissora pública como a Rádio Câmara ou para uma emissora comercial de rádio, o que a TV 3.0 pode trazer de ganho? Tem uma boa novidade para trazer aqui, viu, para a Rádio Câmara, para todos os telespectadores da Rádio Câmara, os telespectadores que gostam, né, do rádio, que é um importante meio de comunicação, é que há uma possibilidade de se escutar a rádio por meio da televisão. Então, os televisores, né, nós usamos, por exemplo, para escutar músicas, né, com imagens, né, e agora, por meio da TV 3.0, isso vai ser de uma forma muito mais simples. Então, eu imagino, né, claro que nós estamos no começo aqui dos estudos, das possibilidades, do que essa tecnologia vai nos permitir. Né? Nós temos uma tecnologia que tem uma infinidade de possibilidades que nem hoje nós imaginamos, mas que nós poderemos utilizar ali no futuro. Mas aqui, já prospectando, sobre a Rádio Câmara, por exemplo, pode-se ter um aplicativo da Rádio Câmara, onde você escuta a rádio por meio da televisão. Né? Não só da Rádio Câmara, pode ser um aplicativo da rádio pública em geral, onde tem Rádio Câmara, Rádio Senado, rádio da IBC, né? As assembleias. As assembleias. Então, é possível se fazer um aplicativo em conjunto, onde até mesmo as rádios comerciais, onde o telespectador ele liga ali a televisão e tem acesso a todas as rádios no seu aparelho de televisão, além dos tradicionais rádios, né? Rádio de carro, enfim. Carlos, para a gente encerrar, eu queria falar de dinheiro, custos. Eu sei que as discussões estão no início, né? Mas já se vislumbra assim, que custo que o consumidor terá para se adaptar à TV 3.0? Vai ter que trocar a televisão que tem em casa, e para o radiodifusor, vai ter que trocar o transmissor, o que já está estabelecido ou está tudo ainda muito embrionário? Já se sabe que vai ser necessário trocar. Então, por exemplo, do ponto de vista do radiodifusor, o transmissor ele precisa ser alterado, né? Precisa ser um transmissor que permite transmitir ali na TV 3.0. Então, há um custo relativamente alto para os radiodifusores, né, substituírem os seus transmissores. Com respeito aos telespectadores, essa transição é mais gradual. Por quê? Porque, por exemplo, os televisores 4K. É necessário que o televisor seja 4K, mas à medida que passa o tempo, quase todos os televisores que vão sair no mercado passam a englobar essa nova tecnologia. Eu cito, por exemplo, não sei se os telespectadores conhecem a terminologia DTV Play, que é uma transição entre a TV 2.0, que é a atual, e a TV 3.0. Esse DTV Play, que nós chamamos de DTV Televisão 2.5, ela permite uma integração com a internet muito boa também, com streaming. Então, há uma infinidade de possibilidades que hoje se pode começar a ser utilizado. Mas, como que tem sido a troca dos televisores? Nesse ano de 2023... 90% dos televisores que saem de fábrica já vêm com essa tecnologia DTV Play englobada. Então, todo telespectador que está substituindo os seus televisores já está com o DTV Play incluso.
E eu imagino que isso aos poucos, né? Que o mercado, à medida que os telespectadores vão substituindo os seus televisores, já vai incorporando essa nova tecnologia, mas é necessário, sim, que alguém substitua o seu televisor para poder acessar essa nova tecnologia. Ok. Em termos de custos, Sim. Desculpa que eu não Não se respondi a preocupe, pergunta. pode completar. Nós ainda não temos ideia, mesmo porque o mercado ele varia muito, né? Então, uma tecnologia que não iniciou, ela tem um custo muito alto. À medida que aquilo vai ganhando escala, o custo vai se reduzindo de uma forma bem grande. Então, imagino que lá para 2025, o custo já vai ser outro, né? Mas se a gente pegar países assim como os Estados Unidos, o custo hoje é em torno de uns 50% a mais, tá? Do que o televisor padrão. Certo, vamos esperar então, né? Não vamos nos desesperar agora com esse custo mais alto. Exatamente. À medida que a tecnologia vai evoluindo, os custos acabam que ficam mais baratos, né? E quando se ganha escala, é o que nós vemos pelo histórico, né? Tanto da evolução da televisão como de outras tecnologias. A gente conversou com o Carlos Neiva, que é nosso colega aqui da Câmara dos Deputados, da Rede Legislativa de TV e Rádio, e que está representando a Astral, a Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativas, no grupo de trabalho que está discutindo a implementação de uma nova tecnologia, a chamada TV 3.0. Carlos, muito obrigado por comparecer aqui aos estúdios da Rádio Câmara, e a gente vai torcer pelo sucesso dos trabalhos desse grupo. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado à Rádio Câmara. É um prazer enorme estar aqui e uma honra estar representando a Astral nesse grupo de trabalho. Muito bem, esta foi então a entrevista do Cláudio Ferreira, repórter da Rádio Câmara, com o engenheiro Carlos Neiva, aqui da Câmara dos Deputados. Ele que representa a Astral, Associação Brasileira das Televisões e Rádios Legislativas, nesse grupo de trabalho que está definindo, discutindo a tecnologia 3.0 para televisões e rádios em todo o Brasil. E agora, em Brasília, são 8 horas e 17 minutos. A Câmara aprovou o projeto que cria o chamado Protocolo Não é Não, a fim de prevenir o constrangimento e a violência contra a mulher em ambientes nos quais sejam vendidas bebidas alcoólicas, como casas noturnas, boates e casas de espetáculo musicais em locais fechados ou então também shows. O constrangimento é definido no texto como qualquer insistência física ou mental sofrida pela mulher depois dela recusar a interação. Já a violência é caracterizada pelo uso da força, resultando em lesão, morte ou dano psicológico, dentre outros. E quem nos dá outras informações é a autora da proposta, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que apresentou o projeto ao lado de outros 26 deputados. Deputada, bom dia, é um prazer receber a senhora mais uma vez aqui no painel eletrônico. Bom dia, é muito bom voltar ao painel eletrônico, sempre com propostas e aprovações também pela Câmara dos Deputados de projetos importantes. Pois é, deputada Maria do Rosário, esse projeto, ele vai efetivamente garantir maior proteção para as mulheres nesses ambientes de entretenimento, deputada? Olha, desde o momento da existência da lei, do seu papel coercitivo e de imposição e de organização de um sistema, de uma rede protetiva, as pessoas já ficam mais protegidas, porque ela tem um efeito, a lei tem um efeito para além daquilo que ela determina que seja feito, qualquer lei aí me refiro, ela também tem um efeito na formação da cultura de uma sociedade. E no caso do Brasil, nós avaliamos que essa lacuna, nós nos demos conta dessa lacuna, da inexistência dessa responsabilidade objetiva de como fazer o cuidado, a proteção das pessoas nesses ambientes que muitas vezes, bares, casas noturnas, enfim, boates, são ambientes positivos para as pessoas, para a sua diversão, para a sua alegria, são ambientes que geram, inclusive, recursos importantes do ponto de vista econômico, tem a ver com turismo, tem a ver com a diversão, tem a ver com eventos, isso é muito bom, com a cultura, mas eles podem ter essa dimensão de serem espaços de maior vulnerabilidade para mulheres.
E aí nos demos conta disso a partir do caso do Daniel Alves, triste situação na Espanha, e a Espanha tem um protocolo, e vários países do mundo, fomos nos dando conta, têm protocolos de como agir. E o fato da mulher, no caso, da vítima, ter sido protegida também pelo estabelecimento, que deu a primeira etapa da proteção, nos levou do Brasil a pensar, nossa, nós precisamos de um protocolo aqui também, porque não são raros os casos. E aí tomamos a iniciativa de apresentar o projeto, a assessoria trabalhou, muito movimentos nos procuraram, e vários parlamentares também apresentaram propostas, outros assinaram a coautoria, e está aí aprovado um projeto que cria o protocolo Não é Não, o selo Não é Não para os estabelecimentos que queiram também marcar que ali a palavra da mulher tem valor, ou seja, se ela disser que não quer saber de qualquer pessoa que aí está procurando, aquilo ali já é o ponto final, né? Ou seja, ninguém pode ser constrangido e muito menos, por óbvio, sofrer violências em qualquer estabelecimento, e os estabelecimentos estarão contribuindo, no caso, para que não existam vítimas, para que essas situações abusivas não ocorram. Isso é bastante bom, e a relatora Renata Abreu fez um belíssimo trabalho também, junto com colegas parlamentares, a bancada feminina, ao debater, ao apresentar o projeto, ao ajudar na apresentação e sustentação do projeto. Agradeço a todas e todos, e estamos agora tentando que o Senado aprove o mais rapidamente possível. Sim, e deputada Maria do Rosário, a sua resposta ela nos leva a um outro questionamento, que é por que no Brasil ainda existe essa cultura machista e misógina de querer obrigar as mulheres a fazerem o que a pessoa quer? Olha, não só no Brasil, né? Muitos países do mundo, muitas culturas têm esse absurdo. Esse é um resquício da ideia resquício, talvez seja uma palavra até otimista, porque na verdade é o quão forte é a cultura do machismo mesmo, de tentar determinar a vida da mulher, os seus desejos, as suas vontades, o seu comportamento, a sua forma de ser, a partir da vontade de quem tem uma força física maior, ou em alguns momentos se coloca dessa forma. Então, realmente, esse tipo de imposição, de importunação, de constrangimento, e pior que tudo, isso vai levando num crescente a violência, né? Porque quem age assim no ambiente público, muitas vezes também vai agir no ambiente privado ou ser violento com pessoas no ambiente público ou no ambiente privado. O que é importante nesse momento, com o protocolo Não é Não, é que para enfrentar essa cultura, a gente também pode ter uma rede de agora importante de parceria com os estabelecimentos, que terão nesse estabelecimento, qualquer estabelecimento deve ter alguém que seja responsável por atender situações assim, por saber manejar com essas situações, por afastar aquela pessoa que está constrangendo da pessoa que está buscando apoio, dizendo, olha, eu não quero isso, está me incomodando. E, no caso, não é de situações mais graves, mais gravosas, em que a pessoa realmente partir para um constrangimento maior ou para a violência, esse estabelecimento vai preservar provas muito semelhantes ao que aconteceu na Espanha, isola aquele lugar, enfim, e disponibiliza recursos para que a mulher denunciante possa acionar a polícia ou regressar ao lar de forma segura, não da forma com que a gente viu ali naquele vídeo terrível em que uma mulher, uma jovem mulher, uma menina de 22 anos, volta de um bar desacordada, largada na porta. Então, essa parte também da segurança, se preocupar, eu acho que tudo isso tem uma responsabilidade importante que os estabelecimentos também podem estar olhando. Agora, eu diria que também é importante porque as pessoas ao redor vão olhar. As pessoas vão ficar do lado da pessoa que está sendo importunada, constrangida, de forma que ela se possa opinar ou se possa dizer, não, chega aqui, vamos
vamos juntos aqui para um outro lado e parar com isso, porque não é para ser assim, diversão é para todo mundo, não interessa a roupa que a mulher está vestindo, a maquiagem que ela está usando, vamos parar com essa coisa de julgar a pessoa, né? E vamos evitar que aconteçam violências. Sim. É bom, deputada Maria do Rosário, e os estabelecimentos, eles estão preparados para essa mudança de paradigma no seu atendimento das pessoas que frequentam os locais? Bem, é um processo, né? Eu não acredito que isso vai ser de um momento para o outro, mas o Ministério, o MDIC, do Indústria, Comércio, Serviços, né? Vamos trabalhar com eles, vamos trabalhar também com redes como o Sebrae, vamos trabalhar com o próprio Ministério do Turismo, ou seja, agora, indo para o Senado e aprovando, a regulamentação vai indicar como é que nós vamos fazer a formação para isso, prefeituras municipais, ou seja, a gente tem que fazer uma grande rede de pessoas que queiram que os espaços de diversão e lazer sejam de diversão e lazer, e jamais de constrangimento e muito menos de violência. Ou seja, nós podemos formar essa rede e as mulheres sempre têm um protagonismo muito grande, porque quando a gente aprova leis, a gente cuida das leis para garantir que elas sejam aprovadas. Como é o caso da Lei Maria da Penha, a Lei contra o Feminicídio, a gente tenta de todas as formas fazer com que a lei exista. Se ela não existe plenamente, é porque ainda temos uma cultura terrível no Brasil de violência, como tu bem disseste, mas a gente nós fazemos a nossa parte, mas também o poder público, no caso os poderes, né, executivos, do plano federal, estadual e municipal, terão tarefas que serão relacionadas à implantação do protocolo, conversando também com os segmentos. Eu achei muito interessante o diálogo com os segmentos de eventos e casas de entretenimento e diversão, porque eles também querem organizar o setor, também querem ter a oportunidade de não deixar dentro de um estabelecimento quem está importunando, constrangendo. E agora eles terão essa possibilidade também, além da situação policial, além da situação, enfim, de uma abordagem oficial, os estabelecimentos também estarão autorizados a afastar a pessoa que promove o constrangimento daquela que é aquela que está sendo vítima, ou então, se pedido, né, pela vítima, ou então de tirar a pessoa violenta e chamar a polícia no caso de abuso e violência. E deputada Maria do Rosário, a partir dessa nova consciência do próprio setor de entretenimentos, eles vão, a senhora considera que a partir da regulamentação da lei, eles vão fazer todos os esforços para ganhar, inclusive, o selo Não é Não, que está previsto também no projeto? Eu acho que esse será um diferencial em relação de um estabelecimento para o outro. Porque vocês vejam que se o estabelecimento tiver lá na porta o selo Não é Não, e a mulher olhar para esse selo e o outro não tiver esse selo, ou seja, um estabelecimento cumpre o protocolo, ela estará segura, no outro não, qual é o estabelecimento que ela vai escolher? Qual é o estabelecimento que uma mulher vai escolher, que um grupo de mulheres no final do dia ou no final de semana, que vão se divertir, juntas, só mulheres, vai escolher? Eu acho que também será algo importante para o setor de eventos cumprir o protocolo e fazer jus ao selo, porque ao fazer isso, esse estabelecimento vai também tendo um diferencial em relação às suas clientes e mostrando que ele é um estabelecimento seguro e se importa com a segurança delas. Bom, e deputada Maria do Rosário, a partir da aprovação pelo Senado e também pela sanção presidencial, a senhora considera que esse novo protocolo vai começar a ser implantado de imediato? Sim, eu acredito que é um processo, não se consegue fazer implantação em setor privado, múltiplos estabelecimentos, todo o Brasil, é difícil que consiga fazer a implantação muito rapidamente. Mas, paulatinamente, a lei vai ajudando a organizar uma cultura, a afirmar uma cultura, e eu
trabalharei para que, depois de aprovado no Senado, a regulamentação venha a ser construída e os esforços sejam construídos para a orientação de todos os estabelecimentos e para uma rede, até mesmo, de prefeituras no Brasil que se importem em fazer o mais rapidamente possível a implantação desse protocolo. Porque eu acho que como as prefeituras também têm a responsabilidade de fiscalização do conjunto de questões que dizem respeito a esses serviços, é muito importante que o governo federal apoie as prefeituras com este sentido. Então, já estamos, né, ao mesmo tempo que conversando com o Senado pela agilidade, já estamos conversando com associações de prefeituras e tudo mais, para verificarmos o caminho para implementar o selo e o protocolo na cidade. Aqui mesmo na cidade de onde eu sou originária, né, a minha Porto Alegre, tão querida, eu já recebi telefonemas de dois lugares que pretendem, já perguntando como fazer, porque me conhecem da cidade de Porto Alegre, como fazer, e aí eu disse, não, mas a lei ainda não foi aprovada. Não, mas se tu nos passares o texto, a gente já pode ir adiantando e tal. Aí eu vi que o interesse realmente é muito importante e os empreendedores estão vendo a importância e vão dar início de forma espontânea até, mas com as prefeituras vai ficar ainda mais forte. E, deputada Maria do Rosário, isso também passa pela necessidade de financiamento do setor para que ele possa implantar essas medidas e, principalmente, fazer o treinamento das pessoas e direcionar uma pessoa específica para fazer esse atendimento especializado? Olha, às vezes vai ser o próprio proprietário do estabelecimento, se é um estabelecimento pequenininho, né, que está ali, uma cafeteria, ele está servindo café, ele está ali, às vezes vai ser ele próprio, entendeu? Então não tem assim, não há uma despesa nisso. Qual é a formação? A formação é uma formação que pode ser feita inclusive online. Então a regulamentação disso vai dizer, nós não previmos despesas, porque também a gente sabe que as pessoas trabalham, elas têm gastos com seus empreendimentos, então é para não ter custo, é para o poder público também ofertar os cursos ou a orientação de manejo, presencialmente ou online. Então, as formas são as mais diversas. O mais importante que eu vejo, e daí tem a custo sim, é a parte de incremento de telefone, do Disque 180, ou talvez do 190 nas cidades, do fortalecimento dessa coisa de, com o poder público, aí sim, a abordagem policial, mais viaturas, aí eu acho que eu não tenho ainda um diagnóstico disso. Porque, na verdade, essa parte de segurança pública, toda vez que tem incrementos e são importantes, não é só para isso, né? É para o conjunto da população, para todas as situações criminosas e de proteção da população que precisam ser realizadas no âmbito de cada cidade. Então, eu acho que isso aí valerá a pena ter um debate, até com o ministro Flávio Dino também, incluindo a segurança pública, porque essa contrapartida deverá ser feita, ou seja, na medida do telefonema de algum estabelecimento, imediatamente estar lá a segurança pública para apoiar o proprietário ou gerente ou quem do estabelecimento está lidando. Até porque não é previsto que o estabelecimento tenha a possibilidade de prender ninguém, mas o estabelecimento vai separar e vai, enfim, preservar os espaços de prova. Agora, a polícia deve chegar imediatamente, sobretudo nos casos de violência, porque ela que terá que fazer o boletim de ocorrência e tudo mais. Então, essa parte poderá ter custo, mas são cursos já incorporados para o poder público e que a gente vai dialogar com o Ministério da Justiça e Segurança sobre esse caminho. Perfeito, nós conversamos então com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ela que foi autora do projeto já aprovado aqui na Câmara dos Deputados, criando um protocolo para prevenir o constrangimento e a violência contra as mulheres em estabelecimentos de lazer e entretenimento. Deputada Maria do Rosário, mais uma vez, então, muito obrigado por esclarecer mais pontos dessa proposta tão importante e eu desejo que logo seja aprovada no Senado para que efetivamente seja colocada em operação em todo o Brasil. Muito obrigado por enquanto, deputada.
Muito obrigada à Rádio Câmara por todas as mulheres e por todas as meninas desse Brasil, por mais liberdade para elas e respeito sobre tudo isso, não esqueça. Grande abraço, não é não. Tchau. Um abraço, perfeito, deputado, um abraço à senhora também, mais uma vez, muito obrigado então à deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que esteve conosco agora aqui no painel eletrônico. Bom, 8h35, outro selo aprovado pela Câmara dos Deputados é o selo Empresa Amiga da Amamentação, para estimular o incentivo à prática pela iniciativa privada. O repórter Antônio Vital acompanhou essa votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o selo Empresa Amiga da Amamentação, uma maneira de engajar a iniciativa privada no incentivo a essa prática recomendada pela Organização Mundial da Saúde. A proposta apresentada pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, determina que o selo será concedido pelo governo às empresas que mantiverem local apropriado para suas funcionárias amamentarem ou coletarem o leite materno. A empresa, para merecer o selo, terá ainda que promover campanhas internas de conscientização sobre a importância do aleitamento materno e de estímulo a doações aos bancos de leite. Essas campanhas também terão que abordar os malefícios do fumo e do consumo de álcool e drogas ilícitas para o desenvolvimento do bebê. Também é requisito para a concessão do selo o respeito das empresas às regras trabalhistas que tratem dos direitos da empregada lactante. O selo Empresa Amiga da Amamentação não poderá ser concedido a empresas condenadas ou punidas por trabalho infantil e poderá ser revogado em caso de descumprimento da legislação trabalhista. A relatora da proposta, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou a importância do aleitamento materno. Abraça uma temática da maior importância para as mulheres e para a saúde da população, porque uma criança que usufrui do aleitamento materno efetivamente tem grande chance de ser um jovem e um adulto saudável. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, em comemoração ao mês do aleitamento materno, agosto. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, que amamenta o filho de 7 meses no intervalo das votações, disse que a amamentação é um direito que ainda precisa ser estendido à maioria das mulheres e bebês. Infelizmente, há uma desproteção a esse direito. Não é culpa das mães, que só amamentam quase 60 dias. Ainda há muitos empecilhos para garantir o direito da gente amamentar, mas também o direito das crianças e bebês de serem amamentadas. A gente tem uma licença maternidade que ainda é de 4 meses, quando a amamentação deveria ser de 6. A gente tem ainda uma licença paternidade desse tamaninho e uma licença parental inexistente. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno, pelo menos nos primeiros 6 meses de vida. O projeto que institui o selo Empresa Amiga da Amamentação foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Bom, 8h37 agora em Brasília. Um tema conexo a esse é a questão da licença paternidade. Em um ato na Câmara, na última semana, reforçou a importância da regulamentação e da ampliação da licença paternidade no país. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações. Um ato realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília, marcou a mobilização de mulheres em prol da regulamentação e da ampliação da licença paternidade, com apoio do Grupo de Trabalho da Secretaria da Mulher que trata do assunto. A manifestação ocorre no momento em que o STF, Supremo Tribunal Federal, deve julgar se houve omissão do Legislativo ao não regulamentar a licença paternidade de 5 dias, prevista na Constituição de 88. Sem previsão do benefício na legislação previdenciária, como ocorre com a licença maternidade, os dias de afastamento do pai do trabalho são arcados pelo empregador e não pelo INSS. A coordenadora do grupo, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, afirma que é necessário ser realista nessa discussão. Fazer a conta com responsabilidade. Quanto de aporte que o governo federal consegue fazer? Quanto que a pequena empresa dá conta? Porque a gente tem que tomar cuidado com essa sustentabilidade também. E entender como é que a gente faz para avançar. E lembrando que o que está em jogo aqui são nossas crianças. Elas poderem contar com os 2 responsáveis, com pai e mãe, durante seus dias, seus meses mais importantes. A intenção é diminuir as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho e estimular maior envolvimento dos pais no cuidado dos filhos, como explica a juíza Amine Haddad, que representa o Conselho Nacional de Justiça no grupo de trabalho. É importante que as pessoas possam pensar os espaços sociais e, portanto, os espaços domésticos, de desenvolvimento humano, do cuidado, também nessa projeção do exercício de direitos,
Quando nós falamos em licença paternidade, nós falamos no direito da criança, de receber afeto, de receber a convivência familiar, de entender a projeção desse masculino e desse feminino de forma igualitária. Com isso, projetamos valores sociais com equidade. O representante da Coordenação de Atenção à Saúde do Homem do Ministério da Saúde, Mário Brandão, complementa. Estou aqui não apenas enquanto gestor, mas também como pai, reconhecendo a necessidade de fazermos a defesa desse direito da população masculina. Na verdade, as evidências apontam para uma série de benefícios para toda a sociedade, benefícios para a saúde do homem, para a saúde da mulher, a saúde da criança. A gente tem evidências de redução de mortalidade infantil, a gente tem evidências de fortalecimento da imunização por meio da participação de pais nos cuidados de primeira infância, a gente tem evidências de redução de violência domiciliar. Duas das instituições que organizaram o ato em defesa da regulamentação e ampliação da licença paternidade também participam do grupo de trabalho criado pela Secretaria da Mulher da Câmara sobre o assunto, o Liberta e o Grupo Mulheres do Brasil. O grupo de trabalho reúne 18 deputadas e deputados de vários partidos, além de representantes de órgãos públicos, de entidades da sociedade civil organizada e de sindicatos patronais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Muito bem, agora em Brasília são 8 horas e 41 minutos. A CPI das pirâmides financeiras vai promover 2 audiências públicas ao longo desta semana para ouvir especialistas sobre as perspectivas do mercado de criptomoeda e também vão ser ouvidos profissionais para tratar sobre o mercado de criptomoedas sob a perspectivas das exchanges. E quem nos dá outras informações é o relator da CPI, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham agora esse importante canal de comunicação do Parlamento Brasileiro. E quero dizer para vocês todos que a CPI ela entra numa fase também de buscas de informações institucionais. Nós estamos aqui numa investigação muito grande, uma investigação que apura fraudes bilionárias. Ouvimos já 2 investigados de fraudes bilionárias. E agora nós vamos ouvir aí as instituições financeiras, porque a CPI tem 2 objetivos centrais. Um deles, é claro, na apuração de fatos criminosos e outro também, objetivo central, é na regulamentação, na busca por informações institucionais para que nós possamos ter um local mais seguro para esse tipo de transação, já que as criptomoedas elas são uma realidade mundial. Pois é, deputado Ricardo Silva, mais uma vez é um prazer receber o senhor aqui. Além dessas 2 questões importantes que o senhor tratou, que a gente pode conversar daqui a pouquinho, tem uma outra questão que a CPI também tem trabalhado, não é, deputado? Que é a informação, levar conhecimento para a população brasileira para que não caia mais em golpe envolvendo criptomoeda, não é? Ô Márcio, a informação é matéria-prima da consciência. Quando nós temos um grupo ou alguma empresa ou alguma pessoa oferecendo oportunidades de investimentos com lucros fixados, a gente sabe que no mercado financeiro isso não existe. Quem compra uma ação olhando o histórico da empresa, olhando as perspectivas políticas de futuro, mas jamais com garantia de que vai obter ali um lucro de 5, 10, 15, 20%. Alguns fraudadores utilizam o item criptomoedas, muitas vezes nem trabalham com criptomoedas, mas para falar que a pessoa, se colocar um dinheiro naquele investimento falso, ela vai obter aí um lucro de 2% ao dia, 20% ao mês. Eles fazem todo tipo de oferta para as pessoas, uma oferta ilegal, não registrada na Comissão de Valores Mobiliários, e muita gente acaba sendo atraída por isso, que são pirâmides financeiras. Então, a CPI, quando ela apura, quando ela traz um depoimento, quando ela vai divulgando essas informações para todo o país, ela tem como missão também trazer a informação para que todos tenham cuidado com os investimentos que vão fazer. Deputado Ricardo Silva, os depoimentos da semana passada, eles se enquadram nessa primeira questão que o senhor tinha tratado, que é justamente a apuração
desses crimes. Esses depoimentos trouxeram avanços para o trabalho da CPI, apesar de que, num dos casos, o operador ele ficou em silêncio? Trouxeram avanços, sim, e em especial porque a CPI tem outras ferramentas também de investigação. No primeiro depoente, ele falou, mas o principal foi numa pergunta que eu fiz a ele. Ele disse que tem dinheiro guardado ainda, e dinheiro que a Polícia Federal não bloqueou. Nós pedimos a senha disso daí, ele não deu. Então, nós avançamos com pedidos de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, que é também função da CPI. No último depoimento, o depoente ele utilizou a prerrogativa de um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio, mas ficou nítido, ficou claro que as fraudes operadas contra milhares de brasileiros, isso está sendo apurado, objeto de investigação da CPI. Nessa semana, em especial, nós teremos uma semana para oitivas institucionais para convidados, porque é muito importante, e nós vamos mesclando uma semana ouvindo investigados, na outra semana ouvindo as empresas responsáveis pela gestão dessas criptomoedas, para, ao final, chegar em um relatório que possa apontar, de um lado, a ocorrência de crimes e submeter isso à Procuradoria-Geral da República. Do outro lado, até a proposição de projetos de lei que possam trazer uma regulamentação e uma segurança maior para quem trabalha com seriedade, porque há muita gente séria também nesse ramo. Repito aqui, as criptomoedas, elas são uma realidade mundial. Nós temos que conviver com isso. O próprio Banco Central planeja o real digital e nós temos que trazer um ambiente seguro para esse tipo de negócio. Pois é, deputado Ricardo Silva, com a regulamentação é possível, então, separar o joio do trigo no trabalho com criptomoedas? É possível, sim. É justamente essa função, talvez a principal da CPI, mostrar para as pessoas, mostrar para a população brasileira, para quem quer partir para esse tipo de investimento. Na verdade, é uma escolha que cabe ao investidor, mas tem que ter um ambiente seguro para que ele possa fazer isso, sabendo, claro, dos riscos do negócio. Todo investimento requer risco, mas que isso não seja objeto de fraude nem de pirâmide financeira. Perfeito. Bom, e a perspectiva, deputado Ricardo Silva, para a continuidade dos trabalhos da CPI? Quando a gente deve ter, então, um indício dos primeiros projetos de lei nesse sentido e também do final da tomada de depoimentos tanto desses investidores quanto também esses depoimentos, essas oitivas mais institucionais que a CPI está realizando? A CPI tem 120 dias para apresentar o seu relatório, e esse prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias. Isso é o que prevê o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, nós vamos utilizar esse prazo, porque é um assunto bem complexo, é um assunto que demanda uma apuração profunda. Teremos ainda quebras de sigilo, teremos ainda mais oitivas de investigados, mais depoimentos de testemunhas. Tem gente famosa que acabou se envolvendo com isso e será um próximo passo da CPI, pegar esses cases bilionários de famosos também, ou que participaram de esquemas fraudulentos, ou que divulgaram esquemas fraudulentos, pessoas que vão certamente depor na comissão parlamentar de inquérito, e ao final disso tudo nós teremos uma conclusão e um relatório com essas medidas, tanto investigativas como também de proposição de projetos. Perfeito, nós conversamos então com o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, ele que é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as fraudes com criptomoedas, com investimentos em criptomoedas no país. Deputado Ricardo Silva, mais uma vez, então, muito obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico e eu desejo muito sucesso ao senhor e aos demais participantes da CPI, os demais integrantes da CPI, na continuidade dessas investigações. Até mais, deputado. Obrigado, Márcio. Um abraço a você, um abraço a todos. Muito bem, agradecemos mais uma vez, então, ao deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, que esteve conosco aqui no painel eletrônico. Agora que são 8h49 pelo horário de Brasília. Uma proposta aprovada em comissão da Câmara estabelece piso salarial para os assistentes sociais. Quem nos informa é a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou proposta que fixa o piso salarial do assistente social em R$ 5.500 para uma jornada de 30 horas semanais. Esse valor deverá ser reajustado anualmente pela variação do INPC. Foi aprovado o texto elaborado pela relatora, deputada Andréa Siqueira, do MDB do Pará. Eu, como fui secretária de Assistência Social do município de Tucuruí, convivi, trabalhei juntamente com esses profissionais, com essa categoria e vi de perto, né, o acolhimento àquelas pessoas que mais precisam, o cuidado que elas tinham. Né? Então, para mim, hoje, estar representando essa categoria, para mim, é muito importante e que nós possamos conseguir que eles possam ter esse salário digno, que infelizmente, né, no Brasil, no estado do Pará, o salário deles ainda é muito baixo. A versão original da proposta do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, previa piso de R$ 4.200. E a deputada Andréa Siqueira disse que a média salarial dos assistentes sociais é de R$ 2.245 hoje. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, votou a favor da proposta, mas lembrou que será necessário agora indicar a fonte de recursos, como aconteceu com o piso da enfermagem. Mas teremos agora que ir para uma outra batalha, que é a batalha do orçamento. Porque nós temos a consciência de que não basta apenas nós votarmos aqui e votamos com muito gosto, sabendo dessa necessidade. Mas, sem orçamento, vamos procrastinar mais uma vez esses direitos. Atualmente, são cerca de 200 mil assistentes sociais registrados no país, segundo o Conselho Federal de Serviço Social. A proposta que fixa o piso salarial do assistente social ainda será analisada pelas comissões de Trabalho, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. 8h51, pessoas com deficiências ocultas nem sempre conseguem ter os seus direitos reconhecidos. Mas uma nova lei pretende diminuir o preconceito e a falta de acesso a serviços para essa parcela da população, ao prever a identificação por desenho de girassóis. Vamos entender como isso funciona na reportagem de Carla Alessandra. A partir de agora, a legislação brasileira prevê que o uso do cordão de fita com desenhos de girassóis representa nacionalmente a identificação de pessoas com deficiências ocultas. O texto prevê que o uso do cordão é opcional, mas que sua ausência não prejudica o acesso a direitos e garantias previstos em lei. A lei também não dispensa a apresentação de documento que comprove a deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou autoridade competente. A lei tem por objetivo evitar que essas pessoas sejam discriminadas, como ressaltou o relator da proposta na Câmara, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. É o caso, por exemplo, das pessoas com transtorno de espectro autista, surdez ou visão subnormal. Não são raros os relatos de que essas pessoas foram abordadas de maneira ríspida, sendo questionadas por utilizar uma vaga de estacionamento reservado para deficiência ou a fila de atendimento preferencial, apesar de estarem agindo de boa fé, justamente defendendo algo que lhe é de direito. Dados da Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios de 2022 mostram que a população com deficiência no Brasil foi estimada em 18.600.000 pessoas de 2 anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. No entanto, os dados não englobam o número de autistas ou de outras divergências cognitivas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. 8h53, um projeto em debate na Câmara obriga escolas a informarem casos de automutilação e suicídio aos conselhos tutelares. A reportagem é de Cláudio Ferreira. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a 4ª causa de morte de jovens com menos de 19 anos. A automutilação, por sua vez, está relacionada a problemas como frustrações, depressão, violência doméstica, bullying e abandono. Projeto de lei que já foi aprovado pela Comissão de Educação e, mais recentemente, pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara, determina que as escolas devem informar aos conselhos tutelares casos de automutilação, tentativas de suicídio e suicídios consumados. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para orientar que as escolas acrescentem essas notificações aos conselhos tutelares. Atualmente, a comunicação é feita somente quando o aluno tem mais de 30% de faltas.
O projeto modifica também a Política Nacional de Prevenção de Automutilação e do Suicídio, incluindo a obrigatoriedade de notificação entre as competências dos estabelecimentos de ensino. Para a relatora do texto na Comissão de Previdência, Assistência Social e Família, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, nem sempre os pais percebem os problemas com os estudantes. Segundo ela, a escola tem uma função importante nesse sentido e pode complementar também o trabalho dos conselhos tutelares. Na verdade, as crianças, quando se mutilam, elas dificilmente falam com seus pais e, portanto, elas se escondem da sua família. Nada melhor do que a escola, que é o local onde essa criança necessariamente ocupa todos os dias da sua vida, para que a professora, a orientadora possam verificar esse momento difícil que a criança está passando, para que assim as autoridades possam tomar as medidas necessárias. A parlamentar ressalta o papel fundamental dos conselhos tutelares no acompanhamento de situações de violência e lamenta a falta de estrutura de muitos deles. Ela salienta a participação de órgãos como o Ministério Público e a Defensoria Pública na fiscalização dos casos. A deputada Laura Carneiro também é a relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, onde ela está sendo examinada atualmente. Se aprovado, o projeto pode seguir direto para a apreciação do Senado, sem passar pelo plenário da Câmara. Para o psiquiatra Humberto Miller, uma preocupação em relação à proposta que está sendo examinada na Câmara é que conselheiros tutelares e profissionais de educação não têm formação específica para avaliar a complexidade desses problemas entre os estudantes. Ele também aponta que falta assistência do poder público aos jovens, na manutenção, por exemplo, de locais específicos para os cuidados à saúde mental dessa faixa etária. O especialista acrescenta que, apesar da complexidade da avaliação de risco de suicídio entre crianças e jovens, há sinais de alerta que devem ser observados. Quando o adolescente traz no seu discurso a desesperança, a menos-valia, as ideações suicidas propriamente ditas, como as redes sociais também fazem muito parte da vivência do jovem, as postagens com relação a fim de vida, o consumo exagerado de substâncias lícitas, como o caso do álcool, ou ilícitas com relação à maconha e derivados de cocaína, também aumentam exponencialmente o risco. O psiquiatra Humberto Miller cita algumas estratégias para o cuidado da saúde mental de crianças e adolescentes, como a prática de atividades físicas, apoio psicossocial, estruturação familiar e o controle do consumo exagerado de telas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Bom, e agora são 8 horas e 57 minutos pelo horário de Brasília. Decretos e novos projetos de lei devem tratar de pontos vetados na Lei Geral do Esporte. A ministra do Esporte, Ana Moser, explicou à Comissão do Esporte da Câmara por que os vetos foram feitos em 40% do texto aprovado pelos parlamentares. Vamos voltar com a repórter Carla Alessandra. A Comissão do Esporte da Câmara realizou audiência pública para discutir os vetos do presidente Lula à Lei Geral do Esporte. O jurista Vladimir Camargos, que participou do grupo do Senado que compôs a Lei Geral do Esporte, afirmou que estranhou a quantidade de vetos, que chegou a quase 40% da legislação que está sendo discutida desde 2015. A ministra do Esporte, Ana Moser, explicou que os vetos são necessários para que o governo possa realizar os ajustes para que a nova legislação seja de fato implementada. O governo não vai fazer o que as instituições fazem com excelência, os seus planejamentos, as suas estruturações, o seu trabalho de desenvolvimento das modalidades e dos impactos de resultado provenientes desse trabalho. Não é a interferência nisso, mas alinhar a uma política macro que tenha um pacto em torno das metas a serem alcançadas. O deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, afirmou que, apesar do estranhamento pelo grande número de vetos, a opção do governo é válida e vai ajudar na construção de uma política pública mais eficaz. Esse projeto da Lei Geral do Esporte, ele teve a singularidade de ter sido votado em um governo e sancionado pelo presidente seguinte, que em tese não acompanhou ali de perto a elaboração do projeto nessa comissão e nesta casa. Quando um projeto qualquer, especialmente um projeto complexo e abrangente como esse, chega para a sanção presidencial, várias áreas do governo são ouvidas.
Porque há uma série de questões dentro de cada projeto que precisam ser analisadas por várias óticas. E quando dentro do governo não se gera uma convicção ou um consenso, geralmente a Casa Civil recomenda ao presidente da República o veto. Porque o veto assegura que essa matéria continuará em análise por mais algum tempo. O presidente da comissão, o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a luta pela valorização do esporte tem que ser suprapartidária, já que o setor vem sendo negligenciado sistematicamente há muitos anos. Embora eu esteja na oposição, eu tenho perfeito entendimento que nós temos que construir coisas positivas e escada para o desenvolvimento do esporte que tem tão pouco no nosso país. A ministra do Esporte disse ainda que alguns pontos serão tratados por decreto, como a autonomia e a gestão das entidades. Já assuntos como justiça desportiva, antidopagem e questões trabalhistas serão tratados através de propostas legislativas que serão encaminhadas para o Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Pontualmente 9 horas, o programa de hoje teve produção de Mércia Maciel e Marcos Brito, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Newton Leandro, Leandro Gregorini e Antônio Marcos, direção de imagens de Glaucio Branquinho, edição de Ana Raquel Macedo, Marcelo Larcher e Márcio Aquiles Sardi. O diretor de Comunicação e Mídias Digitais é Kleber Queiroz Machado, o secretário de Comunicação, o deputado Gilmar Tato, e o secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, o deputado Luciano Dutti. Eu sou Márcio Aquiles Sardi e agradeço a você por estar conosco na manhã desta segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023, nesta primeira edição do Painel Eletrônico desta semana. Desejo a você, então, um bom dia, uma boa semana e a gente se encontra novamente amanhã, às 8 horas da manhã, em mais uma edição do Painel Eletrônico. Até lá! Você acabou de ouvir Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília, a sintonia da cidadania.